Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, você vai acompanhar mais esta ministração. Vento contrário. Alguém está transmitindo? Hoje tem alguém transmitindo? Não, mas não está transmitindo, só está gravando. Então, eu falei com a Lili que ia mandar um beijo para ela daqui, mas domingo que vem eu mando. Irmão, irmã, você já teve a experiência de andar contra o vento em dia de tempestade forte, mais ou menos aqui de hoje à tarde? Você saiu de casa para passear com guarda-chuva nesse vento de hoje? Não, né? Nadar contra a correnteza, você já experimentou nadar contra a correnteza? Ou contra a maré? É tudo muito difícil, porque você vai para um lado e a água está te puxando para outro. Você conhece alguma pessoa que nunca teve problemas de relacionamento? Quem é que nunca teve problema de relacionamento? Com marido, esposa, filhos, filhas, irmãos, irmãs, patrão, professor, enfim, quem nunca teve problemas? Quem é que nunca enfrentou problema de saúde? Quem é que nunca adoeceu? Quem nunca passou por problemas financeiros, espirituais, emocionais? No texto que acabamos de ler do Evangelho de Mateus, nós encontramos os discípulos de Jesus literalmente remando contra um vento contrário. E olha que estes discípulos estavam sob uma ordem direta de Jesus, que os havia orientado a ir tomar o barco e a esperá-lo lá, enquanto ele ia despedir as multidões. Às vezes, mesmo quando nós estamos no centro da vontade de Deus, os ventos sopram o contrário na nossa vida. E não tem nada de pecado nisso, de errado nisso. São as provações. Vento contrário acontece todos os dias nas nossas vidas. Alguns são fenômenos naturais, outros humanos, outros espirituais e outros sociais. A nossa pergunta deve ser: qual deve ser a nossa atitude, o nosso sentimento diante dos ventos contrários? Qual deve ser a nossa atitude? Eu gostaria de trazer à memória a história de um jovem, de um adolescente de 17 anos, e compartilhar com vocês, não só hoje, mas domingo que vem e nos próximos, a história desse jovem de 17 anos, de como ele enfrentou, de como ele agiu e de como ele reagiu diante dos ventos contrários na sua vida. Estou me referindo à história que está registrada no livro de Gênesis, no capítulo de número 37, quando nós conhecemos a história de José do Egito. Amados e amadas, a vida de José do Egito, um adolescente hebreu, ia muito bem, obrigado, diante da sua realidade, da sua cultura, membro de uma grande família, amado por seu pai. Lá estava o jovem José, no meio de uma família, de uma grande família. Seu pai Jacó o amava de um jeito especial. José é um dos filhos temporões, filho da velhice de Jacó. José tinha algumas regalias que os demais não tinham. E ele ganhou do pai uma túnica talar especial de mangas compridas. E isto gerou, no meio dos irmãos, uma situação muito complexa. Eu gostaria de destacar, amados, principalmente para os pais e para as mães, que nós não devemos e nem podemos amar com 2 pesos e 2 medidas aos nossos filhos. Amor de pai e amor de mãe
tem que ser amor incondicional. O fato de ser mais amado que os demais irmãos gerou ciúmes no seio da família. O ódio dos irmãos de José aumentou ainda mais quando José sonhou e contou estes sonhos aos seus irmãos. Capítulo 37 de Gênesis, a partir do versículo 7. Eis que estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que o meu feixe se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então disseram seus irmãos: tu porventura reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isto ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade com sonho. Eu sonho toda noite. Durante o dia eu tenho uns flashes daquilo e não entendo nada, não consigo fazer conexão nenhuma com aquilo. Não sei vocês. Não parece ser a minha dificuldade, a dificuldade dos irmãos de José. Porque eles, quando ouviram o relato do sonho, tiveram a mesma interpretação. Você vai reinar sobre nós? Os irmãos de José, capítulo 37, 13, apacentavam o rebanho da família. E Jacó, desejando saber notícia dos irmãos, envia José até Siquém, para que ele buscasse, trouxesse notícias, para saber se estava tudo indo bem. E assim José fez. E diz o texto sagrado, versículo 18, que José vinha longe. Os seus irmãos olharam na direção dele e o reconheceram. Eu acho por causa da túnica, que era uma túnica especial. Era uma túnica feita sob medida. O padrão da textura era único. E eles ali conspiram contra a vida de José para o matar. Olha o perigo que é o vento contrário na família, gerado pelo ciúme dos filhos. José é lançado numa cisterna sem água, e mais tarde, naquele mesmo dia, ele é vendido a uma caravana de mercadores que ia para o Egito, de midianitas. Para justificar a morte de José, os irmãos criam um enredo macabro. Eles matam um bode e derramam o seu sangue na túnica de José e vão e entregam ao seu pai. Maldade multiplicado por 10. Entregam a túnica, e a reação de Jacó não poderia ser outra que não a de um pai desesperado que reconhece a veste do seu filho e faz a ligação de que ele fora devorado por uma besta selvagem. Você já assistiu o filme que depois de um pedaço do enredo vem assim, uma musiquinha, 22 anos depois? É isso que vai acontecer agora. Tá? Domingo que vem eu vou voltar lá atrás, mas agora nós estamos 22 anos depois. Durante 22 anos, os irmãos de José insistiram, sustentaram
a versão fajuta da morte do seu irmão. 22 anos. Se fosse 22 minutos, seria muito. Se fosse 22 dias, já seria demais. Se fosse 22 semanas, já seria. Mas foram 22 anos sustentando uma mentira que, de quando em quando, ela era trazida à tona. Capítulo 37, versículos 31 e 32. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram para o seu pai. E disseram: achamos isto, vê se é ou não a do teu filho. Quanta maldade nós encontramos no seio de uma família. Será que nós estamos isentos disso, irmãos? Irmãs. 37, versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Vocês conseguem imaginar 10 homens vendo o pai curtir um luto desesperado por um filho que ama, e eles ali de cabeça baixa, olhando um para o outro, dizendo: que é isso que nós estamos fazendo? Versículo 38, versículo 42, 36, desculpa, 42, 36. Então lhes disse Jacó, seu pai, isso os irmãos de José já tinham ido e vindo com a notícia de que eles teriam que levar Benjamim. Tendes-me privado de filhos. José já não existe. 22 anos depois, o velho Jacó, diante da exigência do governador do Egito que Benjamim fosse também, Jacó resiste tanto quanto pode, mas no final ele disse: tendes-me privado de filhos. José já não existe. E lá no versículo de número 38, Judá disse, ele porém disse: meu filho não descerá convosco. Jacó disse: seu irmão é morto, e ele ficou só. Então Jacó resiste àquela ideia de deixar Benjamim ir ao Egito com os irmãos. Jacó sofre e chora a morte de um filho que não morreu. Porque quando a gente chora o luto e curte o luto, né? Eu não tenho a experiência de passar pela tragédia de perder, sim, um filho. Perdi alguém na família, na igreja e tal, mas um filho nunca, jamais será substituído por ninguém. Com certeza, amados, testemunhar a dor do pai acentuou ainda mais a culpa daqueles 10 homens. Vendo o pai, nunca mais foi o mesmo depois da morte de José, entre aspas. Eu acredito que a culpa corroeu as emoções daqueles 10 homens dia e noite durante 22 anos. 22 longos anos. Quando Jacó envia os filhos aí comprar trigo no Egito, José, agora o governador, reconhece os irmãos. Depois eu vou voltar 22 anos atrás e vou na sequência, mas hoje só vou fazer referência. Ele, José, lá no Egito, fica sabendo que o velho Jacó está vivo e que o seu irmão Benjamim também está vivo e passa bem.
Aí José usa uma estratégia para reter os irmãos, para que Benjamim pudesse estar com ele, e os acusa de espiões, e eles dizem que não era, e se auto-intitulam homens honestos. Mentirosos, mas eles ainda se consideravam honestos. E José então intima para que eles voltem com Benjamim. Da próxima vez que eles fossem comprar trigo, eles teriam que voltar com Benjamim, senão ele teria certeza que eles seriam espiões na terra. E mandou prender Simeão, que ficou retido enquanto os demais voltavam para Canaã. Não existe família perfeita. Circulou nas mídias no final do ano uma fala atribuída, não sei se de fato ele é o autor do texto, mas atribuída ao Papa Francisco, onde o texto diz o seguinte: não existe família perfeita. Eu não tenho uma família perfeita, nem tenho a pretensão de ser um pai perfeito, de um pastor perfeito, porque não existe gente perfeita. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos, temos queixa uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. Repita comigo: não existe família saudável sem o exercício do perdão. Na frente de José, sem que ele soubesse que aquele governador era o seu irmão, os irmãos de José disseram, capítulo 42, versículo 21, eles disseram uns aos outros, na verdade, olha a culpa, 22 anos depois, diante do governador do Egito, eles disseram: na verdade nós somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos, por isso nos vem esta grande calamidade. 22 anos depois, eles estão se sentindo culpados do que fizeram com José. Amados, eu não tenho dúvida de que Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu não tenho dúvida disso. E José também não tinha. José perdoa os seus irmãos. Capítulo 42, versículo 9. Então, os irmãos de José ali diante dele, José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles. Irmãos, você tem 17 anos e sonha. E tudo que você sonha não torna realidade. Passa-se um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Aí um dia descortina diante de si aquela cena, e José reconhece os seus irmãos diante dele, e ele lembra do sonho. Ele lembra do sonho. Ele havia entendido o propósito de Deus para a sua vida. José havia entendido o propósito de Deus para a sua vida. Diz o capítulo 45, versículo 5, para conservação da vida. José dizendo: para conservação da vida, Deus me enviou diante de vocês. Será que eu posso ouvir um amém aí? Amém. 22 anos depois, ele não está revestido de um espírito de ira, de raiva, de ódio contra os seus irmãos, mas ele está dizendo: para a conservação da vida, Deus me enviou.
Esta atitude de José revela que ele entendia que a mágoa é um gesto autodestrutivo, é um veneno que mata. Segundo o texto citado, o perdão é vital para a nossa saúde emocional, o perdão é vital para a nossa sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a libertação do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma e nem comunhão com Deus. Quem não perdoa não tem paz na alma e nem comunhão com Deus. Capítulo 45, versículo 4, 5 e 8. Chegai-vos a mim, disse José aos seus irmãos, e chegaram a ele. Então ele disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais. Irmãos, olha que espírito havia na vida daquele homem. Os irmãos estão lá se acotovelando, um acusando o outro, um achando que eles estavam agora ferrados, mas José está dizendo para ele: não vos entristeçais, nem vos irriteis aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Versículo 8: não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Meu irmão e minha irmã, aonde você está, você tem certeza de que Deus quer que você esteja ali? Aonde você está, na profissão que você está, no lugar onde você está, todos os dias da sua vida, você tem certeza que é ali que Deus gostaria que você estivesse? Quem não perdoa adoece, física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte, ser território de cura e não de adoecimento, ser palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. O perdão traz cura onde a mágoa causou doença. Amados, eu não encontrei isso em nenhum lugar na Bíblia. A Bíblia não me revelou, mas eu sou levado a acreditar que a história sobre a morte fajuta de José, com certeza, 22 anos depois, foi explicada nos mínimos detalhes, e que Jacó acabou por perdoar os seus filhos, porque a alegria de ter José era maior, mais ou menos como dar à luz, né? A alegria de ter a criança suplantador. A boa nova a Jacó: José ainda vive. Capítulo 45, versículo 24. Imaginem vocês, depois de 22 anos, os mesmos filhos que levaram a túnica ensanguentada de José até Jacó, chegam até ele. Capítulo 45, versículo 24. E dizem: José, seu filho, ainda vive. Que cena forte. Jacó, amados, dizem por aí que quando a esmola é grande, até o cego desconfia. Jacó não acreditou. José vive, pai. Eu acho que eles não foram tão empáticos assim, né? Eles não chegaram lá festejando, soltando fogos, talvez entre os dentes. Pai, José ainda vive, seu filho. E Jacó ficou aterrorizado, Jacó ficou assustado.
assustado e lhe returbou. E quando ele viu todo o aparato que José havia mandado para buscá-lo e buscar a sua família, aí ele acreditou. Amados, sem perdão, uma família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. Repete comigo: sem perdão, a família adoece. A sua família está doente? A sua família está doente? Meu irmão e minha irmã, você traz consigo alguma mágoa não resolvida na sua caminhada familiar, profissional, social, sentimental? Você é convidado por Jesus a entender que a mágoa é um gesto autodestrutivo, é um veneno que mata. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O perdão não é opção de vida, mas é um mandamento de Deus. Não fomos criados para sermos amargurados. Por isso, quando os discípulos perguntaram a Jesus: eu devo perdoar 7 vezes? Ele disse: não, 70 vezes 7. O perdão tem que ser ministrado infinitamente. O ódio gera um terrível desgaste físico, emocional e espiritual. O perdão liberta. Quem não perdoa não tem paz na alma e não tem comunhão com Deus. O propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida é que você e eu tenhamos vida e vida abundante aqui na terra e não apenas no céu. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa porção de tua palavra que acabamos de ouvir nesta noite. Cantamos que queríamos ouvi-la mais uma vez, Senhor. E a tua palavra foi anunciada. Que o teu Espírito Santo neste momento possa trabalhar em cada mente, em cada coração, trazendo à memória, Senhor, se há alguma mágoa, se há alguma rusga não resolvida, se há algum sentimento destrutivo em relação a quem quer que seja, e que isso possa ficar no teu altar nesta noite, Pai, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.